Qualquer cosa que quisieran preguntar, me preguntem, abran el micrófono y me pregunten, porque como yo no veo el chat, entonces yo no puedo contestar una pregunta que está dentro del chat. Bien. Bueno, hoy las clases son a respecto de los ácidos nucleicos. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? Ya vimos en las clases pasadas que é uma macromolécula que é formada por polímeros, que está ubicada dentro do núcleo, mas também está ubicada dentro do citoplasma celular. Os ácidos nucleicos são de dois tipos, ADN, que é ácido desoxirribonucleico, e o ARN, que é ácido ribonucleico. Esta é uma representação esquemática de como é a estrutura primária de um ácido nucleico. Como já comentei agora, é um polímero biológico. E que é isso? Esse polímero é formado de alguns monômeros. Estes monômeros se chamam nucleótidos, que estão conectados entre si por um enlace que se chama enlace fosfodiéster. Então, a conexão de estes monômeros nucleótidos mediante um enlace fosfodiéster forma um polímero que nós conhecemos como os ácidos nucleicos. Existe uma estrutura química que forma este polímero e basicamente é formado por um glúcido, que é uma pentosa, formado por uma base nitrogenada e um grupo fosfato. No caso do ADN, que é o ácido desoxirribonucleico, está formado por um glúcido pentosa do tipo desoxirribosa. Además desse glúcido, apresenta 4 tipos de bases, que é a adenina, timina, guanina e citosina. E apresenta também um grupo fosfato. Essa é a estrutura básica de um ácido nucleico, a estrutura química, perdão. E com respeito ao RNA, é formado também por um glúcido, mas no caso do RNA é um glúcido chamado ribosa, é formado também por 4 bases nitrogenadas, que são adenina, guanina, citosina e uracilo em lugar de la timina. Então, tem timina em el ADN, uracila em el RNA. E um grupo fosfato também. A diferença do glúcido do RNA para o glúcido do DNA é a presença de um grupo hidroxilo no carbono 2, no caso da ribosa do RNA, que não está presente em la pentosa do DNA. Essa é uma diferença básica e um pouco mais adelante vamos ver por que interfere a presença desse grupo hidroxilo na estabilidade do RNA. Bueno, então já vimos também quais são as funções de los ácidos nucleicos, que basicamente é contener, conservar a informação genética de um organismo. E, además, também tem uma função principal de transmitir essa informação genética entre gerações. Generalmente, a pentosa, o glúcido de los ácidos nucleicos, tem 5 carbonos. Estes carbonos são numerados de maneira horária, desde 1 hasta 5. Então, sempre vocês vão ver essa nomenclatura como 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Se conecta ao carbono 1 linha, a base nitrogenada. Então, para formar a estrutura de um nucleótido, a base nitrogenada se conecta ao carbono 1 de la pentosa. E é independente se essa pentosa é uma desoxirribosa ou uma ribosa. Sempre vai ser a conexão da base nitrogenada e o carbono 1 linha. E o grupo fosfato se conecta em el carbono 5 linha. Com estas conexões se forma o nucleótido. Os ácidos nucleicos, eles têm um caráter polianiônico por la presença do grupo fosfato. Por isso, esse grupo fosfato confere ao ADN ou a ARN uma carga negativa. Por isso, são chamados de ácidos. Existem vários enlaces que formam os ácidos nucleicos. E desde a estrutura básica hasta
molécula, la doble hebra, que conocemos como la molécula de ADN propiamente dicha. Entonces, ¿cuál es el primer enlace que ocurre en la estructura química de los ácidos nucleicos? El primer enlace se llama enlace glucosídico, que es la conexión de una base nitrogenada a la pentosa. Y eso ocurre, ya fue mencionado, que la base nitrogenada se conecta al carbono 1. Y se da, por ejemplo, en las purinas, la ligación del carbono 1 con el nitrógeno 9. Y cuando son pirimidinas, esa ligación es en el carbono 1 y en la base nitrogenada y el nitrógeno 1 también. Entonces, ese enlace, cuando se realiza, se pierde una molécula de agua y se forma una estructura que se conoce como nucleócido, que es la base nitrogenada conectada con el glúcido pentosa. Essa conexão se chama enlace glucosídico, ¿ya? Para generar el nucleótido, necesita algo más. ¿Qué necesita? Necesitamos del grupo fosfato. Y ese grupo fosfato se conecta, también ya lo mencioné, se conecta en el carbono 5 de la pentosa. Entonces, también se conecta, se pierde una molécula de agua y se genera un nucleótido. Essa conexão entre o carbono 5 de la pentosa com o grupo fosfato se chama enlace este-fosfórico. Então, para formar o nucleótido, tem dois enlaces: enlace glucosídico, base pentosa. E para formar o restante do nucleótido, se agrega o íon fosfato em uma ligação que se chama este-fosfórico, onde se conecta del carbono 5 linha de la pentosa, un grupo fosfato, ¿ya? Después que ya tengo listo mi nucleótido, empiezo a formar la estructura primaria del ADN. ¿Y cómo se forma la estructura primaria del ADN? Se forma mediante un enlace que se llama fosfodiéster. Es cuando o grupamento fosfato que está conectado no carbono 5 de uma pentosa se conecta ao grupo hidroxila de la pentosa adjacente que está presente em el carbono 3 linha. Então, sempre o enlace fosfodiéster vai ser a união de um grupo fosfato que está em el carbono 5 linha de um nucleótido hacia um grupo hidroxil que está em el carbono 3 linha del outro aminoácido. E isso vai se repetindo e generando a estrutura primária do ADN. Que é a estrutura primária do ADN? É justamente esse esqueleto que é formado por um glúcido e um fosfato conectado à hidroxila do nucleótido adjacente. E vai fazendo la conexión de uno y otro y va generando la hebra del ADN o del RNA, por ejemplo. Entonces, la hebra que vemos del ADN es formada básicamente de fosfato y glúcido. Y la parte interna de la hebra del ADN es formada por las bases nitrogenadas. Entonces, el exterior de la molécula de ADN tiene glúcido y fosfato. Um fosfato del fosfato 5 se conectando à hidroxila del carbono 3. Um fosfato del carbono 5 se conectando à hidroxila del carbono 3. E assim vai sendo o enlace, ¿ya? E essa estrutura dá origem ao esqueleto do ADN, a hebra do ADN. O ADN doble hebra linear foi a estrutura secundária proposta por Watson e Crick. Nós já vimos isso em outras classes, que baseado em vários outros estudos, Watson e Crick propuseram essa estrutura. E ela é uma estrutura que também se chama dextrogira. Ela tem seu giro hacia a direita. Tem um tamanho de 2,34 nanômetros de diâmetro. As bases nitrogenadas estão dispostas dentro da molécula dessa doble cadena
elas estão apilhadas uma por sobre a outra e formando como se fuera uma escalera em caracol. E toda essa molécula se gira como se tivesse um eje imaginário dentro dela. Existem dois sulcos, duas entradas do ADN que se formam por conta de seus giros e que têm certa angulação. Cada volta do ADN tem 10,5 pares de bases e tem uma angulação de 34 grados. E o ADN, tal qual lo conhecemos, tem duas entradas, dois sulcos. Um que tem 10 grados de angulação, que é o sulco menor, e outro sulco que é maior, que tem uma angulação de 22 grados. Então, essa é a molécula de ADN proposta por Watson e Crick. Recordando que esta hebra é formada basicamente de fosfato e glúcido, e dentro vão as bases nitrogenadas. E la doble hebra tiene sentidos opuestos. Mientras una hebra va hacia arriba, la otra viene hacia abajo y las bases nitrogenadas son complementarias. Lo que hace que essa doble hebra se quede conectada, coesa. Existe uma outra força, outro enlace que se chama puentes de hidrógeno. Entre as bases nitrogenadas se forma essa força. Entre a adenina e a timina se formam dois puentes de hidrógeno. E entre a citosina e a guanina vão se formar 3 puentes de hidrógeno. Essas forças são muito importantes porque mantêm a estabilidade do ADN, mantém sua forma, mantém seus giros. Então, e mantém as duas hebras conectadas. Además de las puentes de hidrógeno, existe outra força que mantém as hebras coesas, juntas, que é o caráter hidrofóbico que as bases nitrogenadas obtêm dentro da molécula de ADN. Elas se quedam tão apilhadas uma por sobre as outras que é quase que impossível que se ingresse uma molécula de água entre uma hebra e outra, mantendo assim sua conformação. E outras forças iônicas, como por exemplo a presença del grupo fosfato em las hebras, hace com que tenha um acúmulo de água, de moléculas de água em los sulcos menores e maiores, que também hacen com que a molécula mantenha essa sua conformação. Sin embargo, existem algumas coisas que podem ser débiles essas forças e fazer com que as cadenas se apartem. Por exemplo, uma coisa é altas temperaturas. ADN sometido a altas temperaturas tende a se separar, as cadenas se separam. E também um pH maior que 13 ou menor que 5 também pode dañar o ADN com respeito a romper as puentes de hidrógeno e separar as cadenas. Vimos também na classe passada que dentro do ADN existe algo que se chama complementariedade de bases, que é uma regra proposta por Chargaff, onde a adenina sempre vai se conectar com timina ou uracilo, timina sempre vai se conectar com adenina, guanina sempre com citosina e citosina sempre com guanina. E a complementariedade de bases é que mantém a informação genética de maneira fiel de geração em geração. E também é uma clave muito importante em dois processos, tanto de replicação quanto de transcrição. E vamos ver esses processos detalhados em las próximas classes. E aqui tem uma representação de como é a complementariedade. Por exemplo, em uma doble hebra, por exemplo, de um ADN, onde guanina sempre se conectando com citosina e adenina com timina, e assim sucessivamente. Pode ocorrer
que não sei, uma guanina se conecte a uma adenina, sí, pode ocorrer, por exemplo, errores no processo de replicação. Sin embargo, a célula tem uma maquinária que atua nesses casos de errores de complementariedade, sacando esses errores e vamos ver o que estes errores fazem dentro da molécula. Bueno, dentro da estrutura secundária do ADN, existem vários outros tipos de ADN, não somente essa molécula que Watson e Crick propuseram. É a mais abundante que existe, a molécula que la conhecemos e estudamos sempre é a molécula do ADN do tipo B. Sin embargo, existe o ADN do tipo A e o ADN do tipo Z. Esses ADN foram obtenidos em situações muito extremas, in vitro. Sin embargo, por exemplo, o ADN A todavia não se visualizou em vivo. E se crê que o ADN Z pode ser visto, por exemplo, em procedimentos, em horquilhas de replicação ou de transcrição. E quais são as diferenças entre essas estruturas secundárias? Bueno, tanto a molécula de ADN B quanto Z têm uma torsión hacia a direita, se chama dextrogiro. E o ADN A tem sua vuelta hacia a esquerda, então se chama levógiro. E, por exemplo, o sulco, que em ADN B tem um menor e um maior, acá em ADN A é muito profundo. E o ADN Z é super raso, super pequeno, já? O tamanho da molécula, uma é maior, uma é mais comprimida, a outra é mais alargada. Então, são várias as diferenças em la conformação do ADN. Sin embargo, o ADN que sempre estudamos é o ADN B. Há outro tipo de ADN também que se forma dentro das células, que se chama ADN cruciforme. Seu nome é porque ele se adopta uma estrutura em forma de cruz. E como se genera esse tipo de ADN? Bueno, existem dentro do genoma uma região de repetição que se chama palíndroma. Essa região palíndroma, que quer dizer isso? Quer dizer que uma sequência de ADN de nucleótidos, se é leída de 5 linhas hacia 3 linhas, vai ter o mesmo conteúdo se eu la leo ao revés em la outra cadena. Então, por exemplo, esta sequência que está acá é palíndroma. Por quê? Porque se eu leio, por exemplo, o começo dessa sequência GGAATCG, que está em la região 5 linhas, quando dou la vuelta a essa sequência e vengo para la punta 5 linhas, eu também encontro o mesmo conteúdo de nucleótidos, GGAATCG. E se eu continuo lendo essa sequência, vai ser a mesma. Que isso genera? Genera a possibilidade dessa cadena se conectar entre si, porque estes nucleótidos são complementares a estes nucleótidos, porque é uma sequência palíndroma. Então, a cadena do ADN se conecta por sobre ela mesma, formando uma horquilha, e se genera um formato como se fosse um formato cruciforme. Bueno, generalmente, quando isso passa, é um mecanismo, entre outros mecanismos que todavia não se conhece, é um mecanismo de interrupção molecular de algum processo, é como uma barreira física onde impede que, por exemplo, uma maquinária de replicação passe. Então, impede que em determinado momento celular ocorra um processo que não é para ocorrer, é como um interruptor molecular. E como eu havia mencionado, existem errores em la molécula de ADN que podem vir por errores em la replicação ou por algum
por radiação UV, ou também por conta de algum composto químico que danha o ADN, independente de qual é o tipo de dano, quando existe o dano, existe também um grupo, um complexo de enzimas, de proteínas que fazem o reparo do ADN, já? E geralmente quando se perde a complementariedade de bases, como por exemplo nesse caso, que uma timina se conectou a uma guanina, se hace um defeito em la hebra, que é reconhecido por esse complexo de proteínas. E podem ter dois tipos de reconhecimento. Uma que vem e saca solamente a base que está equivocada e repõe a base correta no local, ou saca um troço da cadena do ADN, onde está o equívoco da complementariedade, e fazem uma nova síntese agora com a complementariedade correta, já? E há todo um complexo que retira o troço de ADN, faz uma nova síntese do ADN corrigido e depois faz uma ligação novamente desse ADN recém-sintetizado à cadena onde se sintetizou. Então, são mecanismos que vão arreglar os erros de mal emparejamento. E existem também outro tipo de error que ocorre na molécula que se chama dímeros de pirimidina. É quando duas pirimidinas se conectam, duas pirimidinas adjacentes se conectam. E isso é um resultado muito comum visto depois de um processo de radiação de UV, de raios UV. E o complexo enzimático também reconhece essa punta no ADN, essa distinção em sua conformação, saca esse erro, saca o troço do ADN que contém esse erro e faz a síntese de uma nova molécula, novo pedaço, aí sim, com a correção. E existe também uma doble rotura, que pode ser por compostos químicos e pode ser também por radiação de alta energia, que se rompe não solamente uma cadena ou uma parte, sino que rompe as duas. E esse tipo de rotura é muito daninho para a célula. Então, sí o sí tiene que fazer a correção. Por exemplo, um erro de complementariedade de uma base, de dois, não é tão daninho, não hace tanto dano quanto uma rotura doble do ADN. E quando isso passa, uma das maneiras de fazer a correção é por recombinação homóloga. O cromossoma que está normal se pareia com esse que está roto e hace por recombinação homóloga a reconstrução do cromossoma ou do fragmento do ADN. Como é mencionado, existe um complexo de proteínas que atuam junto com o ADN. Sem esse complexo, tudo que nós conhecemos de processos não seriam possíveis sem essa conexão ADN e proteínas. Existem várias proteínas que estão em contato com o ADN. Por exemplo, as DNA polimerasas, que são essas que fazem reparo, que fazem a síntese do ADN. Existem as RNA polimerasas, que fazem a transcrição de ADN em RNA. Existem DNA topoisomerasas que atuam em processos de replicação e transcrição quando a molécula está muito enrolhada, diminuindo a tensão da molécula antes que ela se quede rota. Existem as histonas, que já vimos que fazem parte do empaquetamento do ADN. Proteínas de ligação ao ADN monocatenário. Em la replicação, é necessário que a molécula de ADN se quede aberta e se quede como que recta. Então, existem essas proteínas que fazem isso, deixar a informação genética da molécula o mais acessível possível durante a replicação. E existem várias outras que se conectam ao ADN
y se conectan mediante un dominio que se llama dominio de unión al ADN. Y ese dominio de unión al ADN es un dominio que siempre se conecta en el ADN en un sitio específico. Ya no es de manera aleatoria, es un sitio específico. Y son los más variados tipos de dominio de unión de las proteínas en el ADN. Por ejemplo, existen 3 tipos que é hélice, giro, hélice, bucle, hélice e cremalheira de leucina, que todas são domínios formados por uma conformação de alfa-hélice. E essas alfa-hélices se conectam a los sulcos mais largos do ADN e favorecem essa união e assim favorecem também o processo que, por exemplo, essa conexão entre proteína e ADN vai generar. E aí outro tipo também, por exemplo, o dedo de zinc, que además de ter essa região de alfa-hélice, também tem hojas betas também. E essa é um outro tipo também de domínio de união ao ADN que permite que, dependendo do contexto celular, a proteína que necessita se conectar ao ADN nesse momento se pode conectar se unindo a sítios específicos em los sulcos do ADN. Estes são 4 tipos que eu estou representando. Há muitos outros. Isso depende da enzima, depende do contexto celular, depende de como é a união para fazer o procedimento que se necessita. E estes também são os mais usuais, os mais vistos. E existe também um tipo de ADN que já vimos também, que é o ADN circular. Esse ADN é muito visto em bactérias, por exemplo, conferem resistência, toxicidade, patogenicidade, conferem proteção mediante bactericinas, isso tudo já vimos. E esse ADN, ele tem, todo o ADN tem uma topoisomeria, que é sua conformação. Tanto o ADN linear de nós, por exemplo, quanto de las bactérias. E essa topoisomeria é nada mais que o giro, que já vimos sobre a molécula, sobre ela mesma. E com respeito ao ADN circular, ele também está super enrolado, mas não como o ADN eucariota, por exemplo. E aqui tem uma representação do ADN circular de uma maneira relajada, e aqui o destrógiro, quando está girado hacia a direita, levógiro, quando está hacia a esquerda, e também pode ser encontrado dessa maneira, com uma ramificação. Essas topoisomerias são usuais, básicas na natureza. E como processo de sua replicação, por ser uma molécula que não tem final, que está conectada, é mais sencillo fazer a replicação, por assim dizer, sem que tenha muitas quebras em el ADN em uma célula eucariota, porque ela é linear e se pode, por exemplo, desconectar uma molécula da outra até o final, por exemplo. E acá em el ADN circular um pouco mais complexo. Por isso, e como resultado da replicação, pode dar 2 tipos de topoisomeria em um ADN circular, que é o anudamento, quando se tem, por exemplo, em el processo de replicação, se necessita romper esse ADN circular para generar a outra molécula. Nesse momento, a molécula que tem essa conotação super enrolhada, por algum motivo, uma hebra passa por la outra, se formando um nudo. E aí tem que, sim ou sim, na maquinária de reparo, deshacer esse anudamento, porque pode levar a quebra do ADN e pode levar também a perda de informação e morte celular. E outro tipo de topoisomeria vista para ADN circular é a união de 2 moléculas de ADN. Isso é muito visto quando se está terminando a replicação e se necessita
sacar la molécula nueva, por ejemplo, y ahí se quedan conectadas, pero por poco tiempo. Y la topoisomería del ADN, como ya vimos, tiene varios niveles. El primer nivel diz respeito a sua estrutura secundária, é a molécula del ADN propriamente dicha, né? Como la conocemos. Después, puede partir para un nuevo nivel de enrolamiento, que se llama nucleosomo, que es cuando se conecta a proteínas histonas, son octámeros de histona acá, aqui dentro, e dentro desse octâmero de histonas se dá 2 voltas do ADN. Quando se conectam vários desses octâmeros com histonas H1 por su interior, se forma o nucleosomo. Então, essa é a estrutura básica de um nucleosomo. 2 voltas do ADN em um octâmero de histonas HH2A, D e AH4, e em seu interior, histonas H1. Quando essa estrutura, que se chama nucleosomo, empieza a se enrollar por sobre si mesmo, forma a estrutura do solenoide, que é o terceiro nível de empaquetamento do ADN. E o quarto nível, o próprio cromossomo. E isso é muito importante para a regulação gênica, porque quanto mais empaquetado, mais enrolado está o ADN, menos acesso ao complexo de proteínas para ser transcripción accede a ese ADN, entonces los genes se quedan suprimidos, no están accesibles a la transcripción ni a la traducción. Y cuando el ADN está más relajado, esa información se queda más accesible y ahí los genes son expresos. La maquinaria de transcripción puede acceder a los genes y puede hacer su expresión. Entonces, el nivel de empaquetamiento del ADN, de enrolamiento del ADN, también es una característica para regular la expresión génica. Existen 2 enzimas que actúan en la conformación del ADN, que son las DNA topoisomerasas. Essas enzimas, elas causam roturas transitórias em el ADN. E podem ser de 2 tipos, del tipo 1 e del tipo 2. Como assim uma proteína vai ser uma rotura em la molécula de ADN sem causar dano? É justamente por isso que se hace essa rotura, porque tanto em el procedimento de replicação quanto de transcripção, tiene la abertura de la doble cadena de ADN. Quando ocorre essa abertura de la doble cadena, toda a cadena que já está enrolada acá atrás se queda todavia mais enrolada aún. Então, o que passa? Há que ter que ativar um mecanismo que saque essa tensão que se generou em essa molécula de ADN. Então, as topoisomerases são as enzimas que sacam essa tensão. De que maneira que sacan? La topoisomerase de tipo 1 hace una quebra en una cadena del ADN. ¿Cómo es esa quebra? Justamente en el enlace fosfodiéster entre la unión del grupo fosfato con el grupo hidroxil de los nucleótidos de la cadena. Quando hace essa ruptura, automaticamente o ADN que se quedou roto gira por sobre a outra cadena que está intacta, diminuindo assim a tensão e evita que o ADN se rompa. E quando se rompe, se perde informação e pode levar à morte celular. Então, estão atuando sempre, principalmente em las horquilhas de replicação e transcripção. E existe a girasa, que hace uma doble rotura. Acá é uma rotura solamente em uma hebra e acá em las 2 hebras. E quando se abre o caminho, essa hebra acá que está intacta passa por dentro do hueco, também fazendo com que diminua esta tensão acá. ¿Ya?
y no se rompa el ADN. Estas enzimas son esenciales para la mantención celular, porque si ellas no son activas, ¿qué va a pasar? Va a pasar que a cada ciclo de replicación o a cada transcripción, el ADN se rompe por cuenta de la tensión que se queda hacia atrás de la forquilla, de esa abertura que se genera en el momento de la replicación o transcripción. Entonces, y ellas están presentes en todos los seres vivos. Por cuenta de su importancia, muchos fármacos, por ejemplo, tienen como diana esa proteína. Existen muchos antibióticos antitumorales y drogas citotóxicas que ocupan, que o inhiben o modifican la actuación de las topoisomerasas. Como el caso, por ejemplo, del fármaco camptothecina, que é um fármaco hecho com uma substância que é um composto secundário de uma planta que se chama Camptotheca acuminata, que é uma planta china. Esse composto, que hace? Esse composto, ele se conecta à la topoisomerase del tipo 1, quando esta já está conectada, unida ao ADN. E ela se conecta, esse composto se conecta à la topoisomerase e não permite que ela se dissocie do ADN. Então, ela sigue fazendo rupturas no ADN e leva a la pérdida de informação e leva a la muerte celular. E é por isso que é ocupado em tratamentos, é um quimioterápico esse composto, ocupado para tratamento de câncer de mama, câncer de pulmão e câncer de ovário, por exemplo. Essa é toda a parte de ácidos nucleicos com respeito ao ADN. E eu quisiera fazer duas perguntas com respeito a essa parte. A primeira pergunta é: quais são os principais enlaces que vimos agora que se contém, por exemplo, dentro da molécula de ADN? Alguém me poderia dizer? Glucosílico, fosfórico, fosfodiéster e puente de hidrogênio. Exatamente. Muito bem. Felicitações. E quais são as principais forças que mantêm a molécula de ADN estável? Alguém? Puente de hidrógeno. Exatamente. Esta é uma. Fuerzas iónicas, ¿o no? Sí, las fuerzas iónicas que están en las cadenas que viene mediante el grupo fosfato. Y hay una más. El carácter hidrofóbico. Exactamente. Y el carácter hidrofóbico que se genera dentro de la molécula por cuenta del apilamiento de las bases que impide que moléculas de agua ingresen dentro de la molécula. Y así a molécula se queda pegada uma à outra e com sua conformação mantenida. Já? Muito bem. Agora vamos partir para a segunda parte da classe, que é com respeito ao ARN. Então, o ARN generalmente tem cadena única, mas pode ter também ARN de cadena doble. É formado por um glúcido, que é a ribosa, uma base nitrogenada e um grupo fosfato, também, o mesmo que o ADN. Sin embargo, tem, además de adenina, guanina, citosina, tem uracilo em lugar de adenina. E, por exemplo, o tipo de RNA, o RNA mensajero, é o intermediário entre o ADN e as proteínas. Então, tem ADN, RNA mensajero, proteínas. E comentamos que existia uma diferença entre o glúcido do ADN e do RNA. O ADN não tem a hidroxila conectada em el carbono 2, mientras que a ribosa del ARN se tiene. Isso faz com que o ARN seja mais inestável, quimicamente inestável com respeito ao ADN. Por quê? Porque esse grupamento hidroxila
hace com que, por exemplo, se o ARN está em uma solução aquosa, e sempre está, se hidrolize de maneira mais fácil que o ADN. E, además de isso, o ADN tem todas essas forças que já vimos, que mantêm a molécula muito mais estável que o ARN. Las diferencias y similitudes entre ARN y ADN. Bueno, el ADN es una doble hebra y el RNA es generalmente hebra única, ¿ya? Vamos a ver casos que eso no es así. ADN presenta adenina, timina, guanina, citosina. RNA, adenina, uracilo, guanina, citosina. Um é formado por um glúcido desoxirribosa, outro é formado pelo glúcido ribosa, em caso de RNA. ADN é mais estável, RNA é menos estável. Existem vários tipos de RNA, assim como existem vários tipos de ADN, existem vários tipos de RNA. Existem 3 tipos mais comuns, que é o RNA mensageiro, o RNA de transferência e o RNA ribossômico. E, además desses, existem outros que vamos ver também, que não são tão comuns, mas já se tem conhecimento que existem. Então, por exemplo, o RNA mensageiro é uma molécula de RNA que é de cadena simples. É complementar a uma das cadenas da cadena doble de DNA. Então, uma dessas cadenas do DNA dá origem a um RNA mensageiro no processo que se chama transcrição. O RNA mensageiro é como se fosse uma versão, só que em RNA, de um gene que está contenido em uma molécula de ADN. Generalmente, em células procariotas, é um gene, um RNA mensageiro. Em células eucariotas, em alguns casos, um gene, vários RNAs mensageiros. Por que passa isso com os eucariotos? Isso já vimos em outras classes que existem com respeito à densidade genômica. Por exemplo, uma bactéria pode conter um gene a cada 1000 pares de bases e pouca região que não codifica hacia uma proteína. Isso não passa com os eucariotos. Os eucariotos têm muita região não codificante de proteína nenhuma. E pode existir genes que incluso têm regiões não codificantes dentro do próprio gene. Isso passa muito em los eucariotos. E o que ocorre? Ocorre que no momento da transcrição se genera 2 tipos de RNA. Um pré-RNA mensageiro e um RNA maduro depois de um processamento. Então, quando ocorre a transcrição em los eucariotos, se genera um pré-RNA que tem uma molécula CAP que protege a ponta 5' e tem uma cola de poli-A, ou seja, de adeninas, AAA, que protege a ponta 3'. Además de todo, aí, depois que se genera esse pré-RNA, empieza um processamento que era a retirada da região que não codifica. Isso não passa com as bactérias. As bactérias já transcrevem seu gene em RNA mensageiro e esse RNA mensageiro já é traduzido em uma proteína, quase que de maneira simultânea. E acá não. E los eucariotos é mais complexo o sistema. Então, o que passa? Há que sacar a região que não codifica nada do pré-RNA mensageiro de los eucariotos. Esse procedimento se chama splicing, que é a retirada da região de los intrones, ou seja, da região que não codifica nada, e a união de los exones, que são a região codificante de los genes eucariotos. E aí, quando se saca essa região que não codifica nada, se conecta los exones e de aí esse RNA maduro é traduzido em uma proteína. O que passa? Alguns genes têm um splicing alternativo. Saca, por exemplo, só o intron 2 e 4 e se mantém o 1 e 3. E assim se genera um novo tipo de RNA mensageiro. É por isso que eu comentei que pode ser que um gene se genere vários tipos de RNA mensageiro. Isso passa também.
Otro tipo de RNA, el RNA de transferencia. Como el propio nombre lo menciona, es un RNA que transfiere algo. Esse tipo de RNA tem uma abundância de 15% dentro do total do RNA que tem dentro de uma célula e tem um tamanho que varia, que vai desde 65 pares de bases até 110 nucleótidos, pares de bases. Qual é sua participação, sua função? Participa ativamente dentro da síntese de proteínas, levando hasta um ribossomo um aminoácido específico. E cada RNA de transferência vai carregado de um tipo específico de los 20 aminoácidos que tem. Então, são 20 aminoácidos e cada RNA transportador vai levar seu aminoácido específico. Sin embargo, existem muitos tipos de RNA transportador que podem levar o mesmo aminoácido. Isso por quê? Porque cada RNA transportador tem uma região que se chama anticódon. Essa região é complementar a um códon que existe em RNA mensageiro que está sendo traduzido em proteína. Então, quando aparece em RNA mensageiro um códon que é específico de algum RNA transportador, ele automaticamente participa da tradução, traindo seu aminoácido específico para dentro de toda essa maquinária e depositando seu aminoácido específico em uma cadeia de aminoácidos que está crescendo, que é a proteína que está sendo sintetizada. Então, todo RNA de transferência carga esse anticódon que é complementar a um códon que existe dentro do RNA mensageiro. E a estrutura básica de um RNA de transferência é essa, esse é um esquema de sua estrutura secundária. Ele é um RNA de cadena simples, de monocatenário. Sin embargo, ele faz um doblamento por sobre ele mesmo e se conecta de maneira intracelular, obtendo essa conformação. E existe, e cada braço desse tem uma função. Por exemplo, o braço T é reconhecido por enzimas que vêm hasta o RNA de transferência e conectam nessa ponta o aminoácido específico desse RNA de transferência. O braço esse é o braço T. O braço D reconhece o ribossoma. Então, esse braço T reconhece as enzimas que põem o aminoácido acá. E esse braço D reconhece os ribossomas dentro da tradução. E este outro braço leva o anticódon, que é o anticódon complementar ao códon que se tem dentro da molécula de RNA, e quando tem esse códon disponível, ele ingressa dentro da maquinária de tradução, deixando dentro da maquinária seu aminoácido específico. Essa sequência de anticódon tem 3 bases, que vai determinar qual é o aminoácido que ele carga. Não é aleatório. Se ele tem um códon X, ele vai levar um aminoácido X. Não é aleatório. Qualquer ARN de transferência levando qualquer aminoácido. Não é assim. Sin embargo, eu mencionei que um aminoácido pode ser carregado por diversos RNA de transferência. Por quê? Porque o código genético é degenerado. Nós temos 20 aminoácidos, sin embargo, são 64 possibilidades de códones. Então, o que passa? Passa que eu tenho mais códones que aminoácidos. Nesse caso, eu tenho mais anticódonos que aminoácidos. Então, tenho mais RNA de transferência levando vários, o mesmo aminoácido, pero com distintos anticódones. Isso é um pouco
difícil de entender quando não se vê o processo. Pero quando se vê o processo de la tradução, isso vai se quedar assim, bastante mais claro. Lo que quero chamar a atenção é que vocês sepam como é a estrutura e como e por que de cada estrutura, que uma reconhece as enzimas que põem o aminoácido, outra estrutura reconhece o ribosoma e tem um anticodão que reconhece o codão específico do RNA mensageiro, que também é específico para esse aminoácido. E outro tipo mais comum de RNA diz respeito ao RNA ribossômico, que é aquele RNA que participa da formação de los ribosomas. Está presente em todos os seres vivos este RNA. E alrededor de 60% de la massa de los ribosomas é formado por RNA ribossômico. E não sei se se acordam, o ribosoma tem uma subunidade menor e uma subunidade maior. E 80% de todo o RNA total da célula é RNA ribossômico. E existem diferenças entre o RNA ribossômico de los procariotas e eucariotas. Por exemplo, os procariotas são menores, os ribossomas. São formados por uma subunidade maior 50S e uma menor 30S. E dentro da subunidade 50S, é composta por dois tipos de RNA ribossômicos, o 5S e o 23S. E a subunidade menor de los procariotas que formam os ribossomas está composta por RNA 16S. E tanto os genes que codificam o RNA 5S, 23 e 16 em las bactérias estão organizados juntos em uma estrutura que se chama operon. Então, quando se empieza a transcrição de um de estos genes, se transcribe todos. Lo mismo pasa com os eucariotos. Quando empieza a transcrição de los genes que codificam os RNAs ribossômicos, também vai ser de maneira conjunta, e em los eucariotos todavía é mais exagerado aún, porque tem repetições em tandem, ou seja, uma repetição depois de outra, e pode chegar a 500 repetições, uma por detrás da outra, que se chama em tandem, dessa região conteniendo os genes de 5S, 5,8, 28 e 18. ¿Por qué eso? Porque la formación de los ribosomas es de extrema importancia para la mantención de la célula, porque es la maquinaria donde ocurre la traducción de proteínas, y todo que nosotros somos es fruto de la acción de una proteína. Entonces, sí o sí tiene que presentar los genomas una maquinaria muy eficiente para mantener la síntese dessas moléculas que generam os ribossomas. E no caso de los eucariotas, existe uma subunidade maior, que é a 60S, que é composta por o ribossoma, RNA ribossômico 5S, 5,8S e 28S. E nas plantas não tem a 28S, solamente a 25S, é distinto. E a subunidade menor de los ribossomas de los eucariotas contiene el RNA 18S. Tanto el RNA 18S quanto el 16S es muy ocupado en la biología molecular para hacer análisis de filogenia, para saber la relación, por ejemplo, entre especies, para hacer também determinar espécies também que todavia não se han determinado. ¿Por quê? Porque estes genes estão presentes em todos os organismos e estão presentes de maneira conservada. Existem outros tipos de RNA também que não são tão... Sim. ¿Cuál es el representación? Perdão, não entendi. Falhou lá... ¿Cuánto? ¿Puedes decir que representa el ARM en la célula? Llega a ser 80, 85%. No el de mensajero. Ah, de mensajero.
Ai, aí não sei. Eu Vale. creio que a metade de las células, porque pensa que o RNA mensajeiro é super importante, porque del RNA mensajeiro se vai produzir a proteína. Então, igual é abundante, porque muitos genes se estão expressando e generando RNA mensajeiro. Sin embargo, não são todos os genes que estão todo o tempo generando RNA mensajeiro. ¿Por quê? Porque toda a expressão gênica depende do contexto celular. Então, eu diria, eu te afirmaria que o mais abundante é RNA ribosômico, depois o mensageiro e depois o transportador. Sin embargo, o número exato eu não lo tenho. Bueno, entonces, de nada. Existen outros tipos de RNA que não são tão conhecidos, sin embargo, hoje dia já se tem muitos estudos por respeito a eles. Por exemplo, existem dois tipos de RNAs que são pequenos e são de doble cadena, que se chamam RNAs, se chama pequeno RNA de interferência, que é esse siRNA, e o outro é microRNA, que também se pode encontrar por aí descrito como miRNA. Eles são de doble hebra, pero uno é de doble hebra linear e o outro se forma porque ele hace complementariedade dele com ele mesmo, haciendo como se fuera uma horquilha, já? E quando isso ocorre, eles participam de um mecanismo de inibição da tradução, haciendo a degradação de algum RNA mensajeiro que eles têm como blanco, já? Então, por isso se chamam RNA de interferências, porque interferem em la lectura desse RNA por la maquinaria de tradução. Então, aqui se queda claro várias funções de los RNAs. Por exemplo, o RNA mensajeiro, ele leva informação. É um intermediário entre ADN e a proteína. O RNA transportador de transferência, perdão, ele transfere, o próprio nome diz, ele está transferindo, transportando algo, que são os aminoácidos no momento da tradução. O RNA ribosômico tem função estrutural, ele participa da formação de los ribossomos e também tem uma função muito importante na transcrição, na tradução, perdão, e vamos ver mais adelante. E estes RNAs de interferência atuam como inibidores da tradução, como reguladores da tradução, um regulador gênico. E existem também as ribosinas, que são RNAs que também adotam uma conformação, são monocatenários, sin embargo, hacen ligações intramoleculares entre ele mesmo, igual que passa com o RNA transportador, e as ribosinas, estes RNAs atuam como enzimas, atuam trabalhando com atividade catalítica, ou seja, acelera reações químicas, e estão intimamente relacionados com, por exemplo, o processamento ou maduração da ARN. Lembram que comentamos que o RNA eucarioto primeiro é um pré-RNA mensajeiro e depois que vira um RNA maduro? Então, algumas ribosinas participam desse processo e participam também da síntese de proteínas. E existem, finalmente, um outro tipo de RNA, que é um RNA não codificante largo. Estes que vimos são pequenos. Este é largo, ele é um RNA que foi transcrito de um gene, sin embargo, não se torna uma proteína. Já se tem muitos estudos, por exemplo, estudos bioinformáticos que já descrevem que estes RNAs existem, pero hasta hoje não se sabe sua função, já? E
dentro de todo esse universo de RNA, existe dois tipos de complexo, que é o complexo onde o ADN se conecta em RNA, que, por exemplo, ocorre dentro da transcrição, quando, mediante uma das cadenas de ADN, se transcreve um RNA mensageiro, e aí se genera uma união entre ADN e RNA. E também é muito visto em las células o complexo RNA conectado à proteína, como é o caso do RNA sendo leído por toda a maquinária de transcrição, incluso por outro RNA, que é o RNA de transferência. Então, é muito importante estes complexos para formar tanto o RNA mensageiro quanto também as proteínas. E aqui solamente uma figura de ilustração de como são os ribossomas e sua composição, tanto em los procariotas quanto em los eucariotas, sendo que em los procariotas ele é um pouco menor. Bueno, todo isso que vimos leva a um pensamento que se difundiu, que viene dentro da biologia, que é o flujo da informação biológica. Como é o flujo da informação biológica dentro dos organismos? Então, já se sabe que a replicação genera ADN, que o ADN, mediante a transcrição, genera RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro genera proteína. Então, esse é o flujo da informação biológica general: ADN, RNA, proteína. Sin embargo, vimos hoje que existe RNAs que não se convierten em proteínas e igual participam ativamente de ese flujo. Então, tiene também ADN, RNA, proteína e RNA, que não se convierte em proteína de nenhuma maneira e sua função é justamente não se convertir em uma proteína. Todo esse conhecimento de los ácidos nucleicos levaram ao desenvolvimento de várias técnicas de manipulação do ADN e que impactam muitíssimo em nosso cotidiano de hoje. Nós vimos na primeira classe como impactou o conhecimento do ADN para, por exemplo, fazer a insulina heteróloga. Então, existem várias técnicas de manipulação de ácidos nucleicos. E existe uma que quero apresentar hoje, que com segurança eu creio que vocês já conhecem, porque creio que vocês já fizeram biologia molecular, que, por exemplo, é o sistema de clonação de um gene heterólogo dentro de um plásmido e a transformação de uma bactéria ou de um hongo com esse sistema. Então, esse procedimento se chama clonação, onde você pode clonar dentro de um plásmido su gene de interesse. Generalmente, o que se faz? Se envia, se conhece previamente a sequência de su gene blanco. Por exemplo, ele até menciona aqui a gene de insulina. E você pode enviar a sequenciar de maneira, sintetizar, né, de maneira em uma empresa, su gene de interesse baseado na sequência que você já la conhece. Quando você recebe su gene blanco já codificado, você pode agregar este gene dentro de um sistema de expressão. E esse sistema generalmente é um plásmido. Para hacer essa inserção, tem que fazer uma quebra dentro desse plásmido, uma rotura, uma doble rotura. Se faz essa doble rotura, e se conecta su gene dentro desse gene, desse plásmido de expressão, por exemplo. Generalmente, os plásmidos têm várias características. Depende, você pode elegir o plásmido que você queira, basado em el organismo que vai albergar, que vai contener este plásmido, ¿ya? Então, os sistemas mais tranquilos de se trabalhar são, por exemplo, as bactérias. Então, as bactérias são mais, se dividem de uma maneira muito rápida e é mais fácil de manipular.
Entonces, por ejemplo, los plásmidos tienen algunas características. Puede contener un gen de resistencia a antibióticos que te va a permitir después seleccionar cuál es la bacteria que carga el plásmido con su gen de interés. Y un promotor, una región donde permite que tu gen sea expreso de manera constitutiva, o sea, siempre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es ese procedimiento? Usted, igual mencioné, se hace una rotura en ese plásmido y se inserta su fragmento de su gen blanco dentro de ese plásmido. Después que se hace eso, usted tiene un plásmido recombinante. No es más solamente el plásmido, sino que el plásmido ahora tiene su gen insertado, ¿ya? ¿Se hace de manera aleatoria ese corte de cualquier manera? No. Existen sitios donde se puede añadir su fragmento. Y justamente tiene que obedecer un pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo quiero expresar mi gen de manera constitutiva, sí o sí tiene que este sistema hay que presentar una región regulatoria que me permitirá que ese gen sea expreso de manera constitutiva. Después que yo obtuve mi plásmido recombinante, yo voy a agregar ese plásmido dentro de mi bacteria. ¿Cómo hago eso? Las bacterias deben presentar dos características. Deben estar aptas a recibir un material genético y además deben estar aptas a se dividir de manera eficiente. Entonces, cuando la bacteria está apta a se dividir de manera eficiente, es llamado competencia. Y cuando ela está apta a recibir, como se puede generar una bacteria apta a recibir un material genético? O por golpes de calor, haciendo cambios bruscos de temperatura, caliente y frío, o tiene un equipo que da un pulso de fuerza que desestabiliza la pared celular de la bacteria, llenando esa pared de poros. Y estos poros permiten el ingreso de su plásmido recombinante. Cuando pasa eso, ¿cómo voy a saber cuál es la bacteria que está cargando mi plásmido, cuál no es? Se crece esa bacteria en un medio selectivo que contiene el antibiótico que da resistencia a la bacteria que carga su plásmido con su gen. Entonces, solo va a crecer en ese medio las bacterias que presentan en su interior el plásmido recombinante. Después de eso, y ahí sí se procede en aislar la colonia que creció en ese medio selectivo en un medio de cultivo más amplio, y después de tanto tiempo se induce la expresión de su gen dentro de ese medio y se procede con la lisis de la bacteria y la extracción y purificación de su proteína. Generalmente ese es todo el procedimiento de clonación y expresión heteróloga de proteínas. Existen dos conceptos que son muy ocupados en diversos tipos de técnicas de manipulación de ADN y RNA, que es la desnaturalización y la hibridación. La desnaturalización nada más es que la separación de las cadenas de ADN mediante el rompimiento de las puentes de hidrógeno. Y la hibridación es justamente lo opuesto. Es la unión de una cadena de ADN, por ejemplo, un ADN de interés, en esa doble molécula abierta. Entonces, la desnaturalización abre las cadenas. La hibridación hibridiza una nueva molécula en la cadena abierta. Estos dos conceptos son ampliamente ocupados en las técnicas de manipulación de ADN. Y existen algunos agentes que son desnaturalizantes, como por ejemplo, ya vimos, tiene la temperatura, temperaturas muy altas desnaturalizan la doble cadena de ADN, por ejemplo, y si es RNA de doble cadena también. Por ejemplo, el pH muy alto o muy bajo también tiene un efecto de desnaturalización en el ADN.
Y también agentes químicos como el formaldehído también puede ocasionar en desnaturalización del ADN. ¿Esa desnaturalización es permanente? No, no es permanente, ela puede ser reversible. Algunos casos sí es permanente cuando hay un cambio brusco de temperatura, muy caliente para muy helado, y tal vez en ese ambiente se pierda completamente la capacidad de se naturalizar nuevamente la molécula. Dentro desse conceito de desnaturalização e hibridação, foi feito, por exemplo, a PCR. A PCR é uma técnica ampliamente ocupada que tem como objetivo, por exemplo, fazer a amplificação de um gene branco de seu interesse ou, por exemplo, uma parte de um gene branco. Já? E como que atua, como ocorre essa técnica? Essa técnica mimetiza uma replicação que ocorre in vitro. E para fazer esse ensaio é necessário um ADN que contenha dentro seu gene de interesse, partidores que sejam desenhados de maneira específica para seu gene de interesse, como por e generalmente existe um estándar para se generar estes partidores que nós vamos ver também no taller. É necessário enzimas que hagam a síntese de novas cadenas de ADN. É necessário o cofactor para a actuação dessa enzima, que generalmente é o cloruro de magnésio. É necessário as bases nitrogenadas, que vão actuar na síntese da nova molécula. Oscilações de temperatura e um buffer que fornece todos os elétrons e também todos o pH para que esse ensaio ocorra de maneira eficiente. E como se dá esse procedimento? Bueno, eu agrego todos estes compuestos dentro de um tubo e esse tubo é puesto dentro desse equipo que se chama termociclador. E aí vai ocorrer toda a reação. Em que consiste a reação? O primeiro passo é um passo de alta temperatura, que vai ser que a desnaturalização da doble cadena de ADN. Uma vez que essa cadena está separada, se permite, tem acesso para a hibridação de los partidores específicos. Uma vez que estes partidores estão conectados, señalizam as enzimas de síntese de ADN que acá tem um sítio que pode começar a síntese de ADN. E aí empieza a síntese de duas novas doble moléculas. Esse foi o primeiro ciclo. O segundo ciclo vai ser o mesmo, mas agora já não tenho somente uma molécula, agora tenho duas moléculas, que vão me generar 4. E dessas 4 me vão generar 16, e assim sucessivamente, porque é uma amplificação de maneira exponencial. Dependendo do tamanho de seu fragmento, pode ser mais ciclos ou menos ciclos. Generalmente, se ocupa de 30 a 40 ciclos e é suficiente. Depois se visualiza todo esse procedimento dentro de um aparato de eletroforesis, já que é o aparato que vai te permitir visualizar o resultado de seu experimento. Então, esse eletroforesis é um sistema onde vai ser a migração do ADN de interesse de um campo hacia outro. E é aplicado em um gel. Esse gel leva a garosa, que se genera como se fosse uma gelatina. Quanto mais agarosa dentro desse gel, mais apretados serão os poros desse gel. Então, mais difícil vai ser do ADN migrar. Quanto menos agarosa, mais suelto vai ser os poros, maiores vão ser os poros desse gel. Então, o ADN vai migrar de maneira mais fácil. Se o ADN é muito grande, o fragmento é grande, menos agarose. Se é muito pequeno, mais agarose, para que não migre muito e se pierda em el tampão. Quando se agrega o ADN em cada pocillo desse, é necessário 2 coisas.
Primeiro, mesclar o ADN com um tampão de depósito, que é um tampão que vai depositar o ADN dentro do pocillo e impedir que ele se perda dentro do tampão que vai cá também, que é o tampão de corrida. E a segunda coisa é aí também um tampão que tem uma substância intercalante do ADN que quando está exposta à luz UV, emite luz visível e você pode ver onde está seu ADN. Então, se mescla essas duas coisas, se põe acá dentro desse sistema um tampão de corrida que vai fornecer todos os eletrólitos necessários para que a força haga migrar o ADN de um polo hacia outro. O ADN sempre é depositado em el polo negativo. ¿Por quê? Porque ele é negativo e por la força e oposição vai migrar do negativo hacia o positivo. E depois, isso todo conectado a uma fonte de poder que geralmente hace migrar o ADN entre 80 e 110 volts. E depois, a revelação de todo o que está nesse sistema em esse gel de agarosa, em um aparato que se chama transiluminador, que te permite ver o ADN de maneira visível. Por exemplo, se eu sei que meu fragmento de interesse tem 900 pares de bases, sim ou sim, quando vá a carregar seu ADN, tem que ocupar um pocillo com um marcador de peso molecular. Este marcador de peso molecular já tem o peso molecular conhecido, onde a última base acá é mais pequena e mientras está mais arriba, mais grandes. Já? Então, por esse tamanho conhecido, eu posso inferir se realmente este fragmento que foi amplificado, por exemplo, em uma PCR, corresponde a mi gen de interesse ou não. Então, por exemplo, eu estava esperando um fragmento de 900 pares de bases. Pode ser que esse fragmento seja, porque está um pouco abaixo do fragmento de 1000 pares de bases. Então, por aí, eu hago a inferência que realmente é mi fragmento ou mi gen de interesse e que saiu todo bem. Isso é com respeito ao ADN. Aí também uma técnica que, por exemplo, pode fazer a quantificação de um RNA mensageiro que um determinado gen está expressando. E essa técnica se chama PCR quantitativa. Se hace da mesma maneira que a PCR convencional, só vai alterar alguns compostos que vão dentro do ensaio. Também é basado em la desnaturalização, em la hibridação, em los cambios de temperatura. Também tem um DNA ou um RNA mensageiro branco. Também tem partidores específicos. Também tem uma enzima de síntese de ADN. Também leva as DNA polimerasas com buffer, todo igual. O que passa com esse experimento? Tem dois tipos, de um passo ou 2 passos. Passo único ou 2 passos. O primeiro de passo único se agrega dentro do ensaio o RNA mensageiro de interesse do organismo que quer estudar. Agrega uma enzima que se chama transcriptasa reversa, que vai convertir RNA mensageiro em cDNA, em DNA complementar. Se añade a DNA polimerasa, que vai ser a amplificação de mi cDNA de interesse, ou o fragmento dele, leva um buffer e as bases nitrogenadas e mis partidores que são específicos para mi RNA mensageiro. Tudo isso vai dentro de um tubo. Esse tubo é submetido a um termociclador, igual que esse procedimento que vimos. Vai ser o mesmo. Vai ser o rompimento da ponte de hidrógeno, vai exponer na molécula de cDNA. Mis partidores específicos se vão a conectar lá em cima de síntese de cDNA, de ADN. Vai ser a síntese e vai se generando a cada ciclo novas moléculas de mi gen de interesse. E aí, o experimento do passo 2.
que son estos mismos pasos, sin embargo, separados. Acá la conversión del RNA mensajero en cDNA es hecho en el mismo paso donde la RNA polimerasa está amplificando la molécula de cDNA convertida desse RNA mensajero. Aqui está haciendo todo junto. E en la PCR quantitativa, isso é dividido. Primeiro, eu vou generar o cDNA, o DNA complementar que vem de mi RNA mensajero. Então, eu agrego acá o RNA total de mi gen de interesse, eu agrego a RNA, a enzima transcriptasa reversa, eu agrego o buffer, las DNTPs, e eu agrego também os partidores específicos. E aí, nessa mescla, vai se generar o cDNA complementar. Depois que eu generei esse cDNA complementar, aí eu vou fazer o segundo passo, que é o passo de amplificação de mi fragmento de interesse que está acá nesse cDNA. E aí é o mesmo, em cima de síntese de ADN, buffer com DNTP e mis partidores específicos. E aí se genera a amplificação de mi fragmento, que é leído dentro desse equipo como uma curva que me diz se esse gene está muito expresso ou pouco expresso. Generalmente, é muito ocupada essa técnica, por exemplo, para câncer, para saber se um determinado gene se está expresso de maneira mais elevada ou menos expresso em células tumorais, em contraparte de uma célula normal, por exemplo. Já? Esse experimento de passo simples, passo, é o experimento que se está fazendo, por exemplo, para o diagnóstico de COVID. Por quê? Porque é mais rápido. Em 1h30 se tem a resposta, já? E, mientras que esse passo para a realização da confecção do cDNA complementar e depois a amplificação desse cDNA leva ao redor de 4 horas. E aí eu me gostaria dessa parte fazer algumas perguntas. Por exemplo, quais são as funções de los RNAs de transferência? Alguém? Bueno, el RNA de transferência, ele, como o próprio nome já diz, é o RNA que transfere algo. Então, é aquele RNA que tem como um formato de cruz, que tem 3 braços, tem o anticódon e que leva um aminoácido específico hacia os ribossomos para fazer a síntese de uma nova molécula de proteína. E existe algum RNA que não se vai convertir em uma proteína? Existe? Sim, o próprio RNA de transferência é uno, porque ele não se vai converter em uma proteína, ele vai ser sempre um RNA de transferência. Tem também o RNA ribossômico, que participa da formação dos ribossomos como RNA, não como proteína. Existe outro? El ARN no codificante. Sí, no codificante largo. También hay los microRNAs, los pequeños RNAs, las ribosinas. Todos estos son RNAs puramente, no se van a convertir en proteína. ¿Ya? Bueno, esa es la segunda parte. ¿Se quedó alguna duda? ¿Algún punto que no se ve bien? Que querem revisar, ou posso seguir?
¿Puedo seguir? Bien, todos los ácidos nucleicos que se generan, essa informação ela não se pierde. Por exemplo, não em los grandes centros. Existem grupos de investigação que generam uma quantidade massiva de dados de los ácidos nucleicos, tanto de RNA quanto de DNA. E essa informação não se perde. Por quê? Porque existem bancos de dados que almacenam essa informação biológica. E existem milhares de bancos de dados, cada um com sua função. E eles generalmente almacenam arquivos que contêm sequências de nucleótidos, de proteínas, de genomas, de RNA mensageiros, domínios conservados de proteínas, são uma bibliografia com respeito a los estudos que já foram feitos, são infinitos os arquivos que são almacenados dentro destes bancos de dados. E existem 3 bancos de dados que são muito utilizados e muito comuns, que é o NCBI, que é National Center for Biotechnology Information, que é de los Estados Unidos. Existe o banco de dados EMBL, que é European Molecular Biology Laboratory, que é da Europa. E existe o banco de dados de DBJ, que é do Japão, que é o banco de dados biológicos de Japão. Estes 3 são os mais comuns, e todos os dados que têm o DBJ, MBL e NCBI, todos são comuns. Eles têm conexão um com o outro e sempre estão atualizando de maneira conjunta. Então, você pode ocupar um ou outro que vai ter a mesma informação. Então, um dos mais ocupados é o NCBI. Te los dejo acá o sítio para que ingressem e vejam como funciona, porque é super entretenido. Bueno, dentro desse banco de dados, se vocês não lo conhecem, eu vou fazer uma apresentação rápida de lo que é. Bueno, esse banco de dados, como disse, almacena informação biológica, ¿ya? Essa é a pantalla principal do banco de dados. Se você ingressa dentro dessa pantalla, tem essa aba que tem todos os bancos de dados de informação dentro desse repositório. Então, por exemplo, tem acá o banco de dados de todos os genomas que estão sendo ensamblados e que os dados já estão disponíveis aí. Tem todos os livros de los mais variados assuntos aqui dentro. Tem um banco de dados solo para isso. Tem um banco de dados de domínios conservados de proteínas, de genomas, de genes homólogos, de genes. Há uma infinidade de bancos de dados. E nessa região, você pode elegir o banco de dados que queira e pôr o nome do organismo que queira para fazer a búsqueda. E aí, hace a búsqueda e te vai retornar todo o que tem dentro do banco de dados com respeito a esse organismo. Dentro dessa mesma pantalla, se queda em lado direito, informação de lo que mais a gente no mundo científico busca dentro desse banco de dados. Artigos dentro do PubMed, livros, genes, proteínas, genomas e uma ferramenta que se chama BLAST, que é uma ferramenta que vamos ver hoje dia. Bueno, eu ingressei, então, nessa parte acá, fui em genoma e puse um nome de uma bactéria que se chama Corynebacterium diphtheriae, que é o agente causante de difteria em humanos. E esse banco de dados me retornou todo o que tem com respeito a essa bactéria dentro desse banco de dados. Então, por exemplo, tem mais de 200 genomas sendo ensamblados. Tem um genoma completo depositado nesse banco de dados. Tem mais de 1 milhão de proteínas desse organismo já depositadas dentro desse banco de dados. Tem mais de 2.300 genes. Tem mais de 85 livros, mais de 4.000
artículos. Entonces, te da toda a informação. Eu quero, nesse momento, acceder à informação do genoma dessa bactéria. Então, eu pinchei nesse 1 e me leva a uma nova pantalla. E essa pantalla tem informação de que organismo é, que coisa é isso. Então, me habla que é a Corynebacterium, que é um agente causante de la difteria. E diz qual é sua filogenia, e diz também que esse gênero tem mais de 50 espécies. E que essas espécies podem ser causar patologias em animais, mamíferos ou não. Já? E me dá um sumário, um resumo do genoma dessa bactéria que está aí depositado. Me diz que tem mais de 225 genomas que estão ensemblando, que estão sendo aún desarrollados. Me diz que esse genoma tem alrededor de 2,4 milhões de pares de bases e que generalmente tem mais de 2.000 proteínas, 2.160, alrededor de isso. E que seu contenido GC, ou seja, seu contenido de guanina e citocina, é de 53,5. Se barra um pouco mais dessa página, me aparecem estes links que eu posso pinchar em este ou em este, que me leva à informação de todo o que tem dentro do genoma dessa bactéria. E o arquivo, quando eu pincho acá nesse link, me leva à informação do genoma e começa com essa informação. Que o genoma tem mais de 2 milhões de pares de bases, que é um DNA circular e que foi depositado em essa fecha. Ademais, é este organismo, já, e que foi submetido em essa fecha, e também é porque acá não tuve como pôr em la pantalla, tem informação de la revista onde esse genoma foi publicado. Essa estrutura é uma estrutura básica de arquivo que se vê dentro de los bancos de dados. E ustedes vão, eu creio que ustedes vão a ter contato com esse tipo de arquivo sempre, sempre. Já, e esse arquivo generalmente tem dois nomes, ou se chama GenBank, sua extensão é .gb, ou EMBL, .embl, já? E traz toda a informação de todos os genes, de todas as proteínas, de todos os ribosomas, todos os RNAs que existem dentro desse genoma. E começa com uma informação. Vai te dizendo que esse genoma vai desde o nucleótido 1 até 2.463.666. O organismo desse genoma é uma Corynebacterium diphtheriae, que foi obtenido esse genoma de um DNA genômico de la cepa tal Serovar gravis. Não se sabe onde foi aislada essa bactéria, já? Sin embargo, se sabe que é de los Estados Unidos. E aí começa uma informação que nos interessa muito, a informação de los genes. Por exemplo, esse primeiro gene vai desde o nucleótido 1 até o nucleótido 1659. Então, ele tem um tamanho de 1659 pares de bases. E esse gene tem um nome, se chama DNA-A. E ele também codifica a um produto, que é uma proteína que está envolvida em la iniciação da replicação cromossomal. Então, tem nome, tem localização e tem nome do produto que esse gene genera. Se eu pincho nessa aba que se chama CDS, ou seja, Coding Sequence, essa aba vai me levar à sequência de nucleótidos desse gene, já? Porque dentro desse arquivo se queda exposto solamente a sequência de aminoácidos. Então, tem a sequência da proteína, mas não me dá a sequência de nucleótidos, de ADN. Se eu quero essa sequência, então eu pincho acá e me aparece uma pantalla como essa, me dando todos os detalhes do gene que eu estou accedendo, que é um gene DNA-A.
toda a informação que vai desde 1 a 1659, todos os programas que foram ocupados para hacer a predição desse gene, e me dá o produto e me dá a sequência de aminoácidos. Sin embargo, nesse momento eu não quero a sequência de aminoácidos, eu não quero a proteína, eu quero o gene. Se eu quero o gene, eu posso pinchar em FASTA e aí me retorna em uma nova pantalla toda a informação da sequência de nucleótidos desse gene que codifica essa proteína de início de replicação. Que é FASTA? FASTA é um tipo de arquivo. Se vocês não o conhecem, esse arquivo é o arquivo mais básico, mais utilizado em los bancos de dados para se referir a uma sequência, seja ela nucleótido ou seja ela de aminoácido. Como é a estrutura desse arquivo? Generalmente começa com um sinal de maior, viene com o ID da proteína, sua localização em el genoma, viene o nome do organismo de onde viene a sequência e viene o cromossoma onde está a sequência. Como é bactéria, um cromossoma solamente. E depois dessa informação, aí viene toda a descrição da sequência. Cada linha da sequência tem 60 ou 70 nucleótidos. Generalmente são 70 ou 70 aminoácidos, se é uma sequência de proteínas. Essa é a estrutura básica de um arquivo FASTA. Esse arquivo é o mais visto em los bancos de dados. E como se genera essa informação que está aí? Uma metodologia mediante a sequenciação. Se hace a sequenciação de um organismo de interesse, por exemplo, uma bactéria, nessa sequenciação se generam leituras, fragmentos desse genoma, que se chama leituras, e essas leituras são milhões e milhões que vêm todas mescladas. E tem programas que vão pegar essas milhões de leituras que foram generadas desse genoma e vão ordená-las em um procedimento que se chama ensamblagem. E aí se genera o genoma completo ou parte do genoma. Vamos suponer que generamos o genoma completo nesse procedimento de ensamblagem. Bueno, eu tenho acá solamente uma molécula de ADN llena de nucleótidos, e isso não me diz nada. Então, eu tenho que convertir isso a algo. Eu tenho que dizer o contenido que tem acá dentro dessa molécula, qual é, igual que esse arquivo que vimos acá. Eu tenho que dizer qual é a informação que está dentro dessa molécula. Esse procedimento de dizer qual é as coisas que estão almacenadas dentro dessa molécula se chama uma predição. Eu vou predecir quais são os genes, quais são os domínios de proteína, quais são as proteínas, quais são os RNA ribossômicos de transferência. E depois que eu tenho a predição, eu hago a anotação. Que é isso? É dizer quais são as proteínas que esses genes predictos sintetizam. Já? E depois que eu tenho todo esse procedimento hecho, esse arquivo está apto a ser submetido nesse banco de dados. Lo que passa é que esse procedimento é hecho de maneira automática. E porque é hecho de maneira automática, se perde, pode conter erros, se perde informações. Então, é muito bueno que se haga tanto a anotação automática quanto a manual. Pero por que não se hace tanto a manual? Porque, por exemplo, hacer uma anotação manual de um genoma que tem 2000 genes, bien, se hace. Eu já hice várias vezes. Sin embargo, e um genoma com 25.000 genes, igual que o genoma de nós, como se vai fazer um gene, anotação manual de um gene, de cada gene. Então, a anotação generalmente é automática para ganhar tempo, mas não é a mais indicada, já?
E dentro desse banco de dados, como vimos, existe uma ferramenta. Essa ferramenta, ela incluso pode ser uma ferramenta para fazer a anotação, ou seja, para dizer um gene qual é sua função, qual é seu produto, já? É muito ocupada para isso. Como é que funciona essa ferramenta? É uma ferramenta de búsqueda de similitud. Eu posso ingressar dentro desse programa uma sequência de interesse e esse programa vai fazer uma búsqueda dentro do banco de dados que alberga esse programa, se existe algo similar a minha sequência. Se existe, me retorna um resultado. Se não, diz que não existe similitud. E pode ser feito de vários níveis, tanto nucleótido contra nucleótido, ou seja, minha sequência de nucleótido contra o banco de dados de nucleótido do programa, como quanto uma sequência de aminoácidos minha de interesse contra o banco de dados de aminoácidos deles. Também pode ser outro tipo, por exemplo, minha sequência de nucleótido traduzida em aminoácido contra o banco de dados deles de aminoácidos. Ou minha sequência de aminoácidos contra o banco de dados de sequência traduzida de nucleótidos. São várias as ferramentas, as duas mais ocupadas é a búsqueda de similitud entre contenidos de nucleótidos ou de aminoácidos. E como que esse programa funciona? Bueno, tem uma parte dentro dele que eu já vou mostrar que me permite pegar minha sequência de interesse. Eu pego a sequência e eu pido para o programa buscar em seu banco de dados se existe algo que se pareça com minha sequência. Se existe algo e se existe similitud, ele me retorna um resultado de alinhamento de minha sequência que se chama query contra a sequência que ele encontrou em seu banco de dados que se chama subject. E quando há similitud entre os materiais, por exemplo, se são nucleótidos ou aminoácidos, se há similitud entre eles, ele põe uma recta pequena. Se não há similitud, se é distinto, não vem essa recta. E se há um aminoácido acá que não há, acá nessa sequência, vem um traço como um hueco, se chama gap. Já? E que o programa faz? Quando está fazendo os cálculos dessa análise de similitud entre minha sequência e uma sequência do banco de dados, ele vai pontuando essa similitud. E, por exemplo, quanto mais match, quanto mais similitud, por exemplo, A com A, T com T, C com C, G com G, tiene, maior vai ser minha score, minha puntaje. Se eu não tenho similitud, por exemplo, aqui tem um A e aqui tem um T, não pontua. E se tem um eco, por exemplo, acá tem um A e acá não tem nada, eu recebo um puntaje negativa. Então, isso ele vai calculando. Quanto maior ele score, melhor é o alinhamento, mais confiável é o alinhamento. Então, o programa tem uma região que se pode pegar sua sequência de interesse, que é essa região, e se pode elegir qual é o programa que você vai ocupar. No caso acá, vamos ocupar o programa BLASTN, que é uma búsqueda de nucleótido contra nucleótido. Já? Pego a sequência aí. Elijo qual vai ser o banco de dados que vou ocupar. Se eu estou fazendo uma búsqueda de nucleótidos, o que mais me conviene é fazer uma búsqueda contra o banco de dados de nucleótidos de eles, de la colecção de nucleótidos de eles, do programa. Eu posso pôr aqui, por exemplo, que eu não quero que o resultado tenha similitud, não sei, com Homo sapiens. E aí, pincho acá para excluir. Ou eu posso pôr que eu quero que tenha, además, similitud com Homo sapiens, que agregue à búsqueda também coisas de Homo sapiens. E aí, eu pongo Homo sapiens acá e deixo. E pincho acá e vai ser a búsqueda por similitud de minha sequência. Então, eu hice um teste. Eu busquei uma sequência de um gene que eu não sei o que é. Eu peguei a sequência em essa região.
Elegí aquele banco de dados de colección de nucleótidos y envié a hacer el análisis. Me retornó esa página, donde me demuestra los resultados más significativos. Y si usted mira, el primero resultado siempre es el mejor. Nosotros llamamos ese resultado de best read, el mejor resultado que tiene, ¿ya? Y entonces, ¿qué me informa ese resultado? Ya sé el organismo que viene esa secuencia. Provavelmente é uma sequência de Corynebacterium diphtheria de essa linhagem, dessa cepa, já? E tem muita informação com respeito ao resultado de similitud. Por exemplo, não sei se acuerdan que dijo que cada vez que tem similitud, vai agregando um puntaje e vai se generando um score. Então, quanto mais alto o score de 0, maior de 0, melhor. Então, temos um score de 1125, está bueno. A cobertura foi de 100%. O que quer dizer isso? Que se minha sequência tem 100 pares de bases, estes 100 pares de bases foram encontrados em las sequências que estão depositadas dentro do banco de dados, em sua totalidade. Não foi solamente 70 nucleótidos ou 30 nucleótidos, foram os 100 nucleótidos de minha sequência, tiveram similitud com 100 nucleótidos de las proteínas do banco de dados. Então, tive uma cobertura de 100%. Valor de E é um valor como uma probabilidade. Quanto mais cerca do zero, melhor foi esse alinhamento. Ele não foi ao azar, ele não se conectou a qualquer coisa, ele foi feito de maneira específica. Então, quanto mais próximo do zero, melhor todavia é esse alinhamento e mais confiável. E me retornou 100% de identidade. O que quer dizer isso? Que todos os meus nucleótidos de minha sequência são idênticos às sequências depositadas no banco de dados. Então, são muito similares. E nota que esse resultado foi em las 6 primeiras. Então, eu posso ocupar o resultado de qualquer uma destas que está bem. Já está muito, muito bem. E, pinchando em essa parte de alinhamentos, me vai levar a representação de como foi esse alinhamento. Como vimos, minha sequência query sempre vai arriba, que é a sequência que eu peguei no programa. E subject é a sequência que estava no banco de dados. Então, toda a minha sequência, ó, de nucleótido 1 a 60, 61 a 120, 121 e assim sucessivamente, é o mesmo que a sequência que está depositada no banco de dados. Então, eu já sei que esse gene não é qualquer coisa. Esse gene é de Corynebacterium diphtheria. E agora, eu quero saber... Ah, e detalhe. Lembra, se acuerdan de las rectas que se conectam uma sequência em la outra? Estão mencionando que tem 100% de identidade, que não tem nenhuma falha, não tem nenhuma parte que não tem a recta ou o traço que mencione que é um gap. E me comenta que minha sequência tem 609 pares de bases e os 609 foram encontrados em el banco de dados, 100% de identidade. Não tive nenhum hueco e listo, esse resultado está maravilhoso. Sin embargo, eu não sei que proteína é essa. Eu sei de que organismo vem, sei o tamanho dela, mas não sei que proteína pode codificar esse gene. Então, eu pinchei acá dentro do resultado que me retornou o programa GenBank e accedo a sequência do primeiro resultado para saber qual é a anotação que essa molécula tem em la proteína do banco de dados. Quero saber. Então, essa página me leva a essa parte do arquivo e visualizando, mira, essa sequência tem 609 pares de bases, Corynebacterium diphtheria, vai me dando toda a informação
E quando chega em produto, me comenta que é uma proteína não caracterizada. Então, por exemplo, para esse gene, lamentavelmente, por el BLAST, eu não pude dizer qual é sua função, porque a proteína que deu similitud no banco de dados está anotada como uma proteína não caracterizada. Então, eu posso partir para outra análise, que também é dentro do NCBI, que é uma busca de similitud, pero agora em um banco de dados de domínios conservados. Generalmente, proteínas que têm uma função X têm vários domínios conservados que mantêm essa função. Então, é uma alternativa para se predecir a função de um gene que você não conhece, vendo se este gene apresenta domínios conservados que outras proteínas também apresentam e que provavelmente já tem descrição de sua função. Esse programa se chama CDD, Conserved Domain Database. Se você ingressa dentro do NCBI nesse endereço, te leva à página do programa. Você pincha nesse programa, te leva a esta página, que tem várias ferramentas que você pode ocupar. Nós nos gostaria de fazer uma búsqueda de domínios conservados nesse gene X que não sabemos qual é sua função. Então, pincha em CD Search e abre uma nova página. Igual que o BLAST tem uma parte que você pode pegar sua sequência em formato FASTA, já? Os programas generalmente só aceitam formato FASTA, independente se essas letras estão maiúsculas ou minúsculas, pero tem que ter esse formato. Elige qual é o banco de dados dele que está mais atualizado e deixa default todo o restante, que já é um default ocupado por el programa. Pero, se você quer ser mais estringente, mais exigente, pode cambiar o valor de E para, não sei, 0,0001, já? E aí, solamente te vão retornar resultados de alinhamento que se adequem a esse valor de E. E submete a pesquisa, a búsqueda. E que passou? Passou que a proteína que por el BLAST deu similitud com uma proteína não caracterizada, acá me retornou uma proteína que tem um domínio muito largo, um domínio que é quase toda a extensão do gene. E esse domínio sim está muito bem anotado, incluso está validado, que é de uma DNA polimerasa 3, subunidade gama e tal. E o valor de E é um valor muito baixo, é quase zero. 0,0009. Então, é bem baixo. Eu poderia sim ocupar o resultado dessa búsqueda para modificar a anotação de meu gene. Não seria mais uma proteína não caracterizada, agora seria uma provável polimerasa 3, subunidade gama e tal. E o programa também fornece como foi o alinhamento de minha sequência com várias outras sequências dentro do banco de dados. E se repetiu o mesmo, a sequência muito conservada, o mesmo que passou no BLAST. Isso me confirma que realmente esse alinhamento foi feito de maneira fiel e não ao azar. E aí eu posso cambiar o nome desse produto para uma provável polimerasa 3, subunidade gama e tal. Agora, eu posso fazer um teste também. Eu saquei vários nucleótidos aleatórios da sequência desse gene X para saber o que passa com o programa, o que passa com o alinhamento. Mira, o alinhamento já não tem mais 100% de identidade, porque eu saquei vários nucleótidos. Então, não tem nem mais a recta e tem um traço que me diz que acá tem um gap, tem um eco. Isso passa e diminui também a cobertura e também diminui o score, porque cada vez que tem um eco ou um mismatch, a puntagem é distinta. Incluso para gap, a puntagem é negativa. Então, alterei a identidade. Pero isso
Si el resultado fuera ese, ¿me serviría? Sí, igual me serviría, porque una identidad de 98% es súper alta. ¿Ya? Y me gustaría dejar un reto para ustedes. Yo pensé que iba a dar tiempo de hacer junto con ustedes, pero ya estamos a la hora. Bueno, dejé en la página de materiales de esa clase, dejé un archivo que se llama Gen Y FASTA. Y es para que ustedes busquen cuál es la función de esa secuencia, haciendo lo mismo que está descrito en esa clase. Entonces, yo saqué esa parte toda de banco de datos, creé un PDF y está junto con esa secuencia en la parte de materiales de esa clase. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Ustedes van a abrir ese archivo que está escrito Gen Y FASTA. Van a abrir el programa BLAST con este link. Van a hacer un BLAST N, que é nucleótido contra nucleótido, pegando o contenido desse arquivo dentro do programa. Vão usar o programa todo de full, estándar, não vão cambiar nada, já? E depois, quero que vocês vejam qual é a porcentagem de similitud que te retornou essa búsqueda de similitud, com qual organismo, qual foi a porcentagem de cobertura, o valor de E e o score obtenido dessa búsqueda de similitud. E depois, quero que me digam qual é o produto do gene encontrado. Não é necessário fazer isso, não é necessário me enviar, não é necessário nada. Na próxima classe, vamos a discutir, de ustedes apresenta os resultados que obtuve e vamos discutir como foi. E para aqueles que não lograrem fazer de nenhuma maneira, eu vou fazer online na próxima classe para que vejam. Mas eu pido que intentem, por favor, aceder ao sítio, fazer o exercício para generar uma discussão na próxima classe. Bien. Bueno, eso era todo lo que yo tenía para la clase de hoy. Si quedó alguna duda, yo la puedo sacar ahora sin ningún problema. Y bueno, estoy a disposición. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿No? Bueno, entonces los dejo. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, espero entonces la próxima clase. Vamos a discutir ese ejercicio. Y también vamos a ver, por ejemplo, los experimentos que hicieron con extracción de ADN. ¿Ya? Bueno, era eso. Nos vemos. Chao. Chao, profesora, gracias. Chao, profesora. Chao, que les vayan bien. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao, profe. Chao.